A Anthropic, empresa por trás do cloud, lançou um documento falando de como as empresas estão usando IA. Os números são assustadores: 99,9% de precisão, 87% de menos tempo e 97% de redução de erro. Só que o que mais me chamou a atenção não foram esses números, foi a forma com que o documento fala que as empresas deveriam pensar IA. E eu vou te mostrar agora quais são. Mas antes de trazer esses pontos, deixa eu compartilhar dois números que a Anthropic coloca que são bem interessantes. Eles trazem que em 2025, em setembro, 40% das pessoas, dos empregados, reportaram usar IA no trabalho, contra 20% em 2023. Isso significa que em 2 anos o valor dobrou, saiu de 20% para 40%. E olha que 2026 tem sido um ano fantástico para a Anthropic. Outra coisa que eles trazem muito legal aqui na introdução é as empresas que estão transformando a estratégia com o IA, eles pensam 3 coisas simultaneamente: como os empregados trabalham, como o time trabalha, como os processos ocorrem e quais produtos são possíveis. Ponto 1. Esse ponto é um ponto conceitual fundamental que segura todos os outros pontos. Ela começa o documento falando de alguns termos e definições, e eu queria destacar aqui a diferença entre chatbot e agente. O chatbot é uma interface desenhada para interações conversacionais. O usuário faz uma pergunta e a IA responde. Os chatbots são efetivos para responder perguntas frequentes, para fazer briefings, para fazer pensar coisas e tudo mais, brainstorms, mas eles não são bons em planejar, tomar ação, seguir durante tarefas que têm vários steps, vários passos, igual os agentes fazem. E essas são as principais diferenças. Os agentes, eles não são simplesmente pergunta e resposta. Eles são capazes de planejar e executar tarefas dentro do seu computador ou da internet. E ela traz aqui, com um prompt único, os agentes podem, independentemente, planejar, tomar ações, usar ferramentas e trabalhar em diferentes ferramentas e frentes simultaneamente para cumprir a tarefa que lhe foi pedida. Então esse é o principal ponto. Enquanto o chatbot é conversacional, o agente ele conversa e executa. Então ele toma ação dentro do computador para chegar no resultado final. Isso aqui é basicamente o que tem diferenciado o Claude do GPT nesse momento. O Claude é muito mais agente, que enquanto o GPT ele é muito mais chatbot. Então ele tem várias limitações porque ele não consegue executar de forma tão efetiva quanto o Claude ações, tarefas e rodar coisas que são muito úteis e importantes no dia a dia do trabalho. E aqui é um ponto importante nas empresas. Eu vejo muita empresa usando o ChatGPT e dizendo que usa IA. Não me entenda mal, não estou falando que não deveria usar GPT, eu uso ele. Só que usar somente o GPT não faz com que você use toda a capacidade da IA, tudo que ela pode fazer, tudo que ela consegue de fato entregar para você, para o seu time no dia a dia da empresa. O Claude, por exemplo, ele tem bastante mais usabilidade, ele tem bastante mais utilidade no dia a dia de uma empresa, porque ele estuda melhor dados, ele faz melhor apresentações, ele escreve melhor código, ele tem várias ações dentro desses agentes que possibilitam que a empresa ganhe muito tempo no decorrer do dia ali, das áreas, do time e tudo mais. E o que eu quero dizer com isso é que você está usando o chatbot para escrever e-mail, para resumir alguma coisa, você ainda está em chatbot. E um passo importante para dar agora é ir para os agentes, onde eles vão executar melhor as tarefas que você de fato precisa no dia a dia. E agora o ponto 2. O primeiro pilar do documento, apesar de muito básico, é um dos que eu enxergo que são mais subestimados no dia a dia das empresas. Bora lá! Ele traz aqui falando que para trabalhar em escala, a organização não pode ter IAs genéricas. E essas IAs
propósito geral, né, que fazem de tudo um pouco, elas vão produzir um output genérico. E no fim do dia não vai ser bom o suficiente no dia a dia da empresa. Não vai ser de fato tão útil, específico com os conhecimentos que a empresa tem, usando os sistemas que a empresa usa, os processos e tudo mais. O que eles estão trazendo aqui? Que o verdadeiro ganho vem quando a IA reflete como a organização de fato trabalha. Os padrões dela, as terminologias, as ferramentas, a base de conhecimento, o conhecimento geral da empresa. E isso é uma diferença gigante que faz com que a IA de fato dê mais ou menos resultado. Porque se é genérico, se não é específico, não é profundo o suficiente, não é bom o suficiente para a sua empresa usar no dia a dia. Então aqui o desafio é tornar essas IAs específicas, tornar essas IAs feitas para a sua empresa, com as ferramentas, as bases de conhecimento, as instruções, os processos, o conhecimento do cliente, da empresa, do propósito e assim por diante, o que você vai de fato executar. Então, fazer com que a IA deixe de ser uma IA genérica para passar a ser uma IA específica muda o resultado que a IA gera no seu negócio. E aqui eles trazem um caso da L'Oréal. Ela fez um sistema baseado, uma plataforma baseada em IA com multi-agentes, cujo objetivo é transformar perguntas em linguagem natural em respostas com insights e visualização de dados. A plataforma foi pensada para que qualquer um na organização, independente do background técnico, consiga fazer perguntas e extrair insights importantes sobre a empresa. E eles trazem aqui que a métrica-chave é 99,9% de acurácia nessas análises conversacionais. E aqui ele está reforçando justamente esse ponto de IA genérica, resposta genérica. IA específica, resposta específica. A L'Oréal tornou esses agentes com os conhecimentos, os treinamentos, os prompts, as bases de conhecimento, as ferramentas, os dados, agentes que são específicos deles. Então eles conseguem ter respostas específicas da empresa e não uma resposta genérica, igual acontece quando a IA não tem o conhecimento do negócio. Ponto 3. Aqui o documento traz uma palavra que é importante que a gente grave: compounding, composto. E aqui ele traz que as empresas que começam antes conseguem construir a maior vantagem competitiva. Em que sentido? Quanto mais a empresa usa IA, quanto mais ela testa, quanto mais ela melhora essa IA dela, o resultado ele não é linear, ele é composto, é igual aos juros compostos. Quem começa antes não ganha 2 vezes mais, ganha 10 vezes mais. E o motivo é de certa forma simples. Quando você faz um processo manual, no final da linha você não tem nenhum ganho para a próxima vez que esse processo for executado. Enquanto com a IA, toda vez que esse processo roda, você avalia o resultado dele, dá feedback, melhora, ele roda cada vez melhor. E com isso, no longo prazo, a consistência é absurda. Então, o que o artigo está falando aqui é que a IA acelera o processo. E quanto antes a gente começar, melhor. Agora, no ponto 4, é um ponto bastante mais avançado. Ele traz o Trust Boundary, que é um conceito que ele é falado, mas não tanto quanto eu acredito que deveria. Ele traz aqui que o Trust Boundary, ele determina se uma ideia de produto vai para os clientes ou se ele fica em prova de conceito de forma indeterminada. Integrar com as já existentes infraestrutura, compliance e a confiança que se tem nas coisas é muito relevante para fazer com que a IA saiba até onde ela pode ir, até onde ela não pode. E ele acrescenta: quando a organização combina essa fronteira de IA com dados proprietários, com essas barreiras de confiança, a expertise do
da sua área de atuação, os resultados são genuinamente difíceis de competir. Porque dessa forma a IA consegue fazer entregas e gerar valor de uma forma que não era possível antes. E na prática isso toda empresa tem dados sensíveis de cliente, do financeiro, de fornecedores, do time, e a IA precisa ter certos limites de onde ela pode ou não atuar. Então, esse Trust Boundaries é basicamente você conseguir colocar quais são os limites. A IA não pode ter acesso a esse tipo de informação, ela não pode mudar coisas nesse banco de dados, ela não pode expor esse tipo de dado. Ela não mexe nesses pontos de segurança, mas ela tem muita liberdade para fazer as coisas sem mexer nesses pontos. E isso faz com que ela consiga entregar muito mais em menos tempo. Porque na vida real, se ela fere alguns princípios de LGPD, compliance, jurídico ou qualquer coisa do tipo, o projeto fica numa POC eterna, né? Ele nunca sai ali da prova de conceito e de fato vai rodar, vai para a rua ali, gerar resultado de fato na operação. Só com esses pontos que eu já trouxe dá para montar uma estratégia bem interessante de IA. Mas o próprio documento traz um framework de como implementar IA nas organizações. Deixa eu te mostrar. Então, o capítulo 4 é trazendo o cloud para o resto da sua organização. E ele traz aqui várias coisas, mas eu queria destacar aqui o framework prático aqui. O primeiro é começar com algo específico e não em escala. Esse é um erro muito comum que eu vejo em empresas. Querer já atacar de primeira o maior dos problemas, a maior das coisas, que são projetos que não necessariamente são projetos de curto prazo ou que geram resultado mais rápido ou que possuem uma complexidade relativamente menor. Isso é importante para a empresa sentir o gostinho do sucesso rápido, para a empresa sentir que, avancei, tá dando certo, tive resultado com o IA, e não ficar num looping de frustração que acontece com frequência, onde a empresa investe em IA, escolhe o projeto errado, a dor errado, o processo errado, e aí isso acaba não dando resultado e a IA não funciona, IA não presta. Mas, no fim do dia, você escolheu o processo, a dor errada para atacar. Outro ponto muito relevante é escolher pilotos que têm uma métrica mensurável. O que define se esse projeto teve sucesso ou não? Qual o número que precisa bater para falar que está validado? Pode tocar para frente aí e colocar em produção, fazer rollout para todos os clientes, para todas as frentes, para todo mundo do time, enfim, dependente do que for o projeto. Você precisa conseguir ter uma métrica que diz, cara, se atingir essa métrica aqui, deu certo, se não, deu errado. Então, ter essa forma de mensurar facilita muito entender no fim do dia se o projeto deu ou não resultado. O terceiro ponto é muito relevante. Crie plugins, crie coisas que são reutilizáveis desde o início. Então, você está fazendo um documento, por exemplo, né? Você está fazendo algo, trazendo um contexto da sua empresa, do seu cliente, do seu produto ou do seu processo, e são coisas macro que aquilo serve para várias áreas, você já constrói pensando que, eu estou fazendo aqui para o time financeiro, por exemplo, mas depois o time jurídico pode aproveitar disso, depois o time de vendas pode aproveitar disso, depois o time de marketing pode aproveitar disso e assim por diante. Então, as coisas que servem para a organização toda, a gente já constrói isso pensando na organização toda. E as coisas que servem para aquela área, por exemplo, está fazendo uma coisa específica para o RH. Então você constrói, mesmo que é um processo de, onboarding, você constrói aquilo pensando que, eu vou replicar isso para outras frentes depois. Depois de um tempo eu vou treinar o time de novo com alguma coisa desse mesmo material, desse mesmo projeto, dessa mesma IA. Então, quando você constrói pensando em reutilizar, lá na frente o esforço que você tem para
trazer novos projetos é significativamente menor do que o esforço que você teve para fazer o primeiro, o segundo, o terceiro projeto. E o quarto ponto aqui nunca subestime a camada de governança, que é um pouco do que a gente trouxe antes. Basicamente cara, se infringir alguma coisa de governança, algum tipo de dado, algum LGPD, dado sensível de cliente, o projeto ele já nasce morto, porque lá na frente ele não vai dar, ele não vai ser aprovado, o jurídico vai bater, o time de segurança da informação vai bater e você vai ter dificuldades com isso. Então, não subestime isso, desde o começo já pense o que a IA vai ter de acesso de dados, quando ela vai ter acesso de dados, talvez algum tipo de consulta específica e tudo mais. Ela não é feita por IA, ela é feita por código e a IA só recebe a informação que de fato vai ser útil para ela naquele momento, para ela tomar uma decisão, responder alguma coisa, evoluir no processo. Subestimar essa camada de governança é um erro comum que parece que avança o projeto mais rápido no começo, mas lá na frente ele trava. Então, de forma resumida, na fase 1 precisa setar como vamos avaliar esse processo e quais são os critérios de sucesso. O que diz se esse projeto deu certo ou não. Depois, na fase 2, precisa lançar um piloto campeão, um piloto que, esse aqui, ele vai bater essa métrica, ele vai atingir esse resultado e começar especificamente com ele, para só depois entrar no passo 3, que é escalar o impacto. Então, a partir disso, depois que você já gerou resultado, depois que a empresa já está mais confiante, o time já está mais confiante, já percebeu-se ROI nesse primeiro projeto, você começa a escalar o impacto disso. Então, recapitulando, o ponto 1, ter muito claro a diferença e o conceito de agentes para chatbot. O ponto 2, fazer com que a IA conheça a sua empresa. Se a IA é genérica, o output é genérico, não vai ser bom. Ponto 3, a IA precisa ter um looping fechado, ela precisa fazer você avaliar, dar feedback, melhorar, fez, avaliou, deu feedback, melhorou. Então você fica nesse looping de forma a criar um ativo que ela faz esse processo, essa atividade, essa parada cada vez melhor. Cada vez que ela faz é melhor. Eu ganho qualidade, eu ganho velocidade, eu diminuo o erro e aí o impacto disso ele é igual aos juros compostos. 4. Tem as barreiras de confiança. O que a IA pode ou não acessar, quando ela pode ou não acessar, o que ela pode ou não fazer sem uma supervisão humana. E 5, comece pequeno, com métrica clara, dá resultado, depois evolui. Começa pequeno, métrica clara, dá resultado, depois evolui. Isso é importante não só pensando na ótica de IA, mas pensando na ótica de time também, né? Imagina você tá aí na sua empresa fazendo, seu time fica desconfiado, seu time fica nem sempre confortável. Uma coisa que passa na cabeça deles em algum momento será que eu vou ser substituído? Isso aqui tá vindo aqui para automatizar o que eu faço, então eu vou ser demitido. E aí talvez você crie ali pessoas que vão sabotar o projeto, a evolução e tudo mais. Então é importante você começar pequeno, gerar resultado, ganhar a confiança do time para depois escalar. Se você quer o link do documento, tá na descrição, ele tá em inglês, mas vale muito a pena ler. E se você quer continuar acompanhando notícias de IA, entendendo como implementar a IA nas empresas, me siga para você não perder os próximos vídeos.